entregar o nosso melhor para Ele, amém? É um dia de alegria em nome do Senhor Jesus. Então vamos adorar Ele de todo o nosso coração, porque o tempo de cantar chegou, o tempo de dançar chegou, amém? Na palma da mão em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Declare isso. O tempo de cantar chegou, o tempo de dançar chegou, o tempo de cantar chegou, o tempo de dançar chegou. E Ele vem, e Ele vem, e Ele vem, saltando pelos montes. Isso, tira o pé do chão. E Ele vem, e Ele vem, dos seus cabelos, dos seus cabelos, dos seus cabelos são brancos como a neve. Os seus cabelos são brancos como a neve. E nos seus olhos, e nos seus olhos, e nos seus olhos há fogo. Então peça pra Ele incendeia, incendeia, Senhor, a sua noiva. Incendeia, Senhor, a sua igreja. Incendeia, Senhor, a sua casa. Vem, vem me incendiar. Incendeia, Senhor, a sua noiva. Incendeia, Senhor, a sua igreja. Incendeia, Senhor, a sua casa. Vem me incendiar. O tempo de cantar chegou, o tempo de dançar chegou, o tempo de cantar chegou, o tempo de dançar chegou. E Ele como? Saltando, aleluia. E Ele vem, saltando pelos montes. Como é lindo os seus cabelos são brancos como a neve. Os seus cabelos são brancos como a neve. E nos seus olhos, e nos seus olhos, e nos seus olhos há fogo. Peça pra Ele, incendeia, Senhor, a sua noiva. Incendeia, Senhor, a sua igreja. Incendeia, Senhor, a sua casa. Vem me incendiar. Incendeia, Senhor, a sua noiva. Incendeia, Senhor, a sua igreja. Incendeia, Senhor, a sua casa. Vem me incendiar. Incendeia, incendeia, Senhor, a sua noiva. Incendeia, Senhor, a sua igreja. Incendeia, Senhor, a sua casa. Vem me incendiar. Vem me incendiar. Vem me incendiar. Amém? Glória a Deus. Aplauda bem forte o Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus. Agora sim, estamos mais animados, preparados para ouvir a palavra do Senhor. Amém? Porque a palavra de Deus declara isso. Na presença do Senhor há abundância de alegrias, amém? Verifica aí o seu celular nesse instante em nome do Senhor Jesus, se está no modo silencioso, se não tiver já coloque aí, coloque até mesmo no modo avião, não deixe com que venha te atrapalhar, que venha tocar na hora da palavra, amém? Então se você já verificou, feche os teus olhos novamente. Vamos continuar adorando ao Senhor, buscando Ele de todo o nosso coração. Ele será achado de nós, amém? Aleluia, Senhor, estamos aqui para nos render por inteiro na Tua presença. O Senhor é tudo aquilo que nós precisamos para viver, Pai. Oh, Jesus, estamos aqui para Te adorar. Estamos aqui, Senhor, para Te entregar a nossa vida. Oh, Senhor, para Te oferecer, ó Deus, o nosso melhor. Rendemos a nossa vida por inteiro diante do Teu altar. A Ti nós clamamos, ó Pai. Tudo vem de Ti, tudo
volta para ti. Tudo aquilo que nós precisamos está no Senhor. E isso, igreja, levante suas mãos e adore Ele de todo o seu coração. Aleluia. Declare isso, que seja a tua oração sincera para o Senhor. A ti eu vou clamar, Jesus. Oh, aleluia. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, seu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Preparado pra mim. Declare: eu me rendo. Eu me rendo aos seus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos seus braços, onde encontro o meu refúgio. Eu me rendo aos seus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos seus braços, onde encontro o meu refúgio. Diga: Jesus, Jesus. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Oh, Jesus. Eis-me aqui. Eu me rendo aos seus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos seus braços, onde encontro o meu refúgio. Eu me rendo, Senhor. Eu me rendo aos seus pés. És tudo
Senhor, eis-me aqui. Jesus. Sim, meu Senhor Jesus. Eis-me aqui. Pai, nós não apenas cantamos, mas oramos para que verdadeiramente a nossa vida esteja nas tuas mãos. A tua palavra diz que muitas são as aflições de um justo, porém o Senhor o livra de todas. E nós estamos aqui para alcançar o teu livramento. Eu quero, Pai, neste dia, a unção sendo liberada sobre a nossa vida. Queremos o nosso coração moldado pela verdade eterna. Por isso nos consagramos a Ti. Por isso pedimos a bênção, a graça, a Tua misericórdia. Acreditamos que portas vão se abrir e que milagres vão acontecer. E aqui eu estou para pedir o Teu favor. Fala conosco, nos ensina, nos mostra o Teu caminho, é o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. E você levante as suas mãos, diga: Senhor, eis aqui a minha vida e o meu coração. Fala comigo, eu preciso de Ti, da Tua graça, em nome de Jesus. Pode aplaudir o Senhor? Obrigado, Jesus. Amém? Tudo bem? Que você tenha uma grande noite com Jesus. Não somente aqui na igreja, mas também em casa. Vamos sentar, por favor? Nós começamos uma série de estudos e eu tenho colocado nas minhas anotações que eu escolhi sonhar os sonhos de Deus. E nós vamos dividir isso em 12 estudos aproximadamente. E o que acontece? Nós vamos exibir esses estudos na internet todo domingo. O que acontece? Hoje, para quem está aqui na igreja, é dia 6 de julho. Para você ter uma ideia, esse culto ele vai ser exibido dia 20. Hoje, dia 6, está passando o culto de dia 30 de maio. Na Santa Ceia vai passar o culto da manhã, que foi gravado hoje. E quem está acompanhando em casa, hoje já é dia 20 de julho. E nós vamos fazer dessa forma. Por que isso, pastor Jamil? A equipe de filmagem precisa tirar férias. Então o que acontece? Nós vamos adiantando o material. Glória a Deus. Então você depois procura lá no canal do YouTube. Vai ser colocado lá uma playlist com todas as mensagens dessa série. Para você poder acompanhar, entender e viver principalmente aquilo que Deus preparou para a sua vida. Diga amém? Gênesis 37, então. Gênesis, capítulo 37, versículo de número 1. Graças a Deus. Quem que está na Bíblia agora? A Diff, não é a Scarlett? Opa! Gênesis 37 diz assim: E Jacó habitou nas peregrinações de seu pai na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com os seus irmãos. E estava este jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia o quê? Trazia o quê? Uma má fama deles a seu pai. Deixa eu lhe explicar uma coisa importante. Não tem como nós tratarmos sobre José sem nós falarmos sobre os seus precursores, que foram Abraão e Isaque.
Em Gênesis capítulo 28, o Senhor vai aparecer para o Jacó e vai dizer o seguinte: eu sou o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaac. Se você voltar no Gênesis 26, quando o Senhor se revela para o Isaac a primeira vez, ele diz: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Então esses homens, eles receberam de Deus a revelação e eles optaram em dar continuidade ao legado. Você vai lembrar que desde quando o Senhor chamou Abraão, há um negócio com o território lá de Canaã. Quem percebeu? Lá no Gênesis, quando o Senhor chama o Abraão, já deixa claro para ele que ele iria herdar o território de Canaã. Só que não na pessoa dele, na sua descendência. E aquilo precisava ser respeitado por todas as pessoas envolvidas naquele propósito. Eu comentava com a igreja hoje aqui, no outro culto, sobre o que diz Provérbios 22, 28. Vai ser colocado aí para você, depois eu vou ler uma outra tradução. Não removas os limites antigos que fizeram quem? Como é que é? Não remova os limites antigos que fizeram os teus pais. Por isso que ele habitou na terra das peregrinações de Isaac. Não era prudente da parte dele querer mudar aquela maneira como Deus estava trabalhando. Agora, escuta isso aqui, ó. Não tente aumentar sua propriedade mudando os antigos marcos. Isso aqui é uma tradução conhecida como Open New Bible. Não sei se está disponível em português, mas traduzindo é isso aqui que eu acabei de falar para você. Ele falou, não queira aumentar a sua propriedade mudando os limites. Tem gente que não tem muito juízo e que Deus separou determinadas coisas para ele quer fazer o quê? Ele quer ir além. Vamos ser sinceros. A gente não dá conta daquilo que temos na mão, quanto mais queremos caçar confusão em outro lugar. E desde que o mundo existe, o diabo fustiga o homem para quê? Para ir além. Deus lá no paraíso falou, toda árvore do jardim pode comer. Foi ou não foi? Exceto essa aqui. Essa que está aqui no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal, você não pode comer dela, porque no dia que você comer, certamente morrerás. E vem o diabo e faz o quê? Mexa nos limites, vai, mexa nos limites, vai, mexa nos limites, mexa nos limites, mexa. Daqui a pouco estava lá a Eva, toda interessada na fruta, é bonita, é agradável, tal. E a história todo mundo já conhece, nós estamos aqui pagando até hoje, não é verdade? Estamos até hoje aqui sofrendo as consequências daquele negócio. Por isso que ele falou, não tente aumentar a sua propriedade mudando os antigos marcos. Lá na outra tradução que nós lemos, não removas os limites antigamente estabelecidos pelos seus pais. Então o Jacó entendeu que ele tinha que dar uma continuidade. Diga, continuidade. Guarde bem essa palavra, né? Continue. Aí o que acontece? O Jacó ele tem um filho já velhinho, que foi o José. E é interessante a história, porque a mulher que ele verdadeiramente que ele amava foi a última que deu filho para ele. E por que isso, pastor Jamil? Eu sempre explico para as pessoas, as coisas que vêm de Deus só serão entregues nas nossas mãos quando nós mudarmos os nossos meios de agir. Você sabe como que a Raquel queria ter filhos? Você quer ver uma coisa? Vem cá, pastor Edson. Ela chegava para o marido e fazia assim, ó. Me dá filho, senão morro. Como algumas das senhoras fazem aí. Torturam os vossos maridos psicologicamente. E o Jacó, homem de Deus, macho velho, disse para ela, eu não estou no lugar de Deus. Você quer filho? Fale com quem? Fale com Deus. Aí, quando ela está lá grávida,
E nasce o José, ela diz o seguinte: tirou o Senhor a minha vergonha. Quem que tirou? Com quem que ela se resolveu? Com Deus. E o Jacó, por uma razão ou por outra, teve o seu coração inclinado mais para esse filho. Agora, o que você leu ali comigo no 37:2? No finalzinho? E José fazia o quê? O que ele fazia? Trazia uma má fama deles ao seu pai. O Jacó tinha um problema muito sério dentro da casa que ele morava. Você conhece bem a história, que não era Jacó o herdeiro legítimo da bênção. Quem sabe disso? Quem era o herdeiro legítimo? O seu irmão. E o seu irmão perdeu a bênção por quê? A Bíblia diz que ele desprezou. Quando você pergunta assim de relance, é porque ele vendeu. Não. A Bíblia diz que ele desprezou. Lá no texto fala, comeu, bebeu e assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Ou seja, ele tinha direito a uma herança e o que ele fez? Então o Jacó pega e observa. Será que esses meus filhos vão cuidar da herança ou vão desprezar a herança? Confesso para você que eu nunca tinha olhado por essa ótica aqui. Ele coloca o José como o quê? Como um olheiro, um observador. Vai lá para o meio dos teus irmãos lá e veja como que eles se comportam. E o José chegava e trazia o quê? Má fama ou a verdade? A verdade. Quando alguém comunica alguma coisa errada que nós fazemos, não está falando mal de nós. Está fazendo o quê? Está expondo a verdade. Só que nós crescemos debaixo de uma cultura que, se você entrega o erro de alguém, você é o quê? Você é X9. Não é isso? Você é o quê? O que é isso aqui? Dedo duro. Nós vivemos debaixo dessa cultura. O Jacó não queria saber fofoca da família. Ele queria saber se a herança seria bem cuidada, porque ele vinha carregando sobre si o legado do Abraão, o legado do Isaac. Era para esses filhos fazerem o quê? Continuarem naquela visão. Só que eles eram o quê? Eles eram como o tio. Você já percebeu? Coisa boa demora para aprender. Verdade ou não? Agora, a coisa errada, quem aqui tem filho? Quem de nós ensinou filho a mentir? Quem de nós ensinou? Nunca ninguém ensinou. Só que eles fazem o quê? Eles mentem. Principalmente quando são menorzinhos. Você fez tal coisa? Mateuzinho. O que ele fala? Você andou mexendo no pote de doce, né? Ele acabou com tudo sujo. Eu não. Né? Você deixa lá uma caixinha de bala, só fica aparecendo os papelzinhos de bala jogados pela casa. Você comeu as balinhas, meu filho? Eu? Eu não. E nenhum de nós ensinou isso. Oi? Sumiu o som, daí voltou. Nenhum de nós ensinou isso. Mas é o quê? É uma inclinação do coração do ser humano de ter muito mais aptidão para quê? A inclinação para fazer o errado, que nasce junto com a pessoa por causa do pecado original. Então, o Jacó sabia que dentro da linhagem da sua família poderia haver novamente alguém que tivesse o mesmo coração de Esaú. Porque o que acontece? O diabo não entra na pessoa, entra na família. Observa na sua família se não tem gente que faz as mesmas coisas erradas. Você já ouviu falar? O vô era pinguço, o pai pinguço, o filho pinguço, o neto pinguço. Quem já conheceu casos assim? É o demônio que entrou naquela família.
Ele entrou lá no Gênesis, você pode prestar atenção. A avó era traída, a mãe era traída, a moça é traída, e a filha dela, se não se converter de verdade, vai ser o quê? Vai ser traída. É impressionante. Então Jacó, avisadamente, notando aquilo, percebendo, ele fez o quê? José, vai lá e olha para mim. E o que você enxergar lá, você chega e me conta. Não aumenta, não diminua, conte o que você viu. E o José chega e faz o quê? E explica. Agora, o que me chama a atenção nessa história? É essa velha tática do diabo de tentar distorcer as coisas que Deus estabelece. Esses dias eu estava assistindo um vídeo e algo me chamou muita atenção. Não tinha nada a ver com a nossa história aqui, mas vai passar a estar com concordância. Sabe me dizer se está pronto lá para soltar o vídeo? Está pronto ou não está? Então veja aí. Pronto. Quem entendeu? Aquilo ali é um casamento na igreja católica. E o padre está fazendo a moça fazer os votos. Vocês ouviram? Vou te amar, vou te respeitar, vai ser submissa. O que ela falou? Submissa não. Na hora que eu assisti isso aí, tem mais coisa, tem antes e tem depois. Mas você percebeu a reação da plateia? Quem percebeu? O que a plateia fez? A maneira errada de compreender as coisas faz toda a história ser distorcida. E essa praga que você vê acontecendo ali na história do vídeo, isso aí é uma doença que entrou na nossa sociedade chamada feminismo. Que ao invés de lerem a Bíblia, ficaram assistindo o Coronel Jesuíno. Quem lembra do Coronel Jesuíno? Isso é coisa só para alguns mais antigos assim. Quem assistiu? Que ele falava com a mulher. Vai se lavar, deite, não sei o quê. É ou não é? Aí as feminazes, ao invés de lerem a Bíblia, ficaram assistindo o Coronel Jesuíno e acham que ser submissa é o que a mulher lá, não é a Sinhazinha, né? Que a Sinhazinha fazia. Vai se arrumar. Sim, senhor. Não é isso. Só que na cabeça dessa gente é dessa maneira. Que a submissão é o quê? É escravidão. Não é isso. A submissão é construir um lar a duas mãos. Cada um fazendo a sua parte. Cada um realizando o seu papel. Não, eu não quero saber. Mateus 12, 25. Vamos ler isso aqui? Se quiser ficar acompanhando na tela, acompanhe aí. Daqui a pouco a gente volta no Gênesis mesmo. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado. E toda cidade ou casa dividida contra si mesma, o que vai acontecer? Não subsistirá. Olha só que coisa terrível. Quando fala a respeito da submissão, isso aqui é uma palavrinha com as senhoras, existem dias que vai haver a necessidade da mulher se anular. Haverá esse dia. Só que eu vou lhe dizer uma coisa. Não entendem que é melhor servir do que ser servido. Esse pessoal entra em relacionamentos querendo o quê? Ser servido. E a gente não entra em relacionamento para ser servido. Entramos no relacionamento para quê? Para servir. Jesus acabou de falar aqui para mim e para você que a casa dividida está condenada ao quê? A cair. Só que isso aí é uma cultura maldita que existe nos nossos dias de colocar pessoas uma contra as outras. Eu sou sincero contigo.
Se eu estou celebrando um casamento como esse, e eu estou ali dirigindo a cerimônia, e eu sou inspirado por Deus a fazer esse tipo de voto, e a pessoa fala não, eu simplesmente interrompo a cerimônia e falo, essa cerimônia religiosa está cancelada, porque isso aqui foi feito para poder ministrar as bênçãos de Deus. E de acordo com as bênçãos de Deus, a mulher tem que ser o quê? Submissa não é escrava, irmã. Submissa é o quê? É parceira, é auxiliadora. Mas quando o marido não sei o quê... 1 Coríntios 7,14, vai ser posto na tela aí. Bora, Dífera. Porque o marido descrente é o quê? É santificado pela mulher. E a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são o quê? Tenho certeza que alguém deve ter pensado, ou seja aqui, ou seja em casa, mas quando o cara é isso, aquilo, outro, a mulher santa faz o quê? Só que a feminista não vai santificar ninguém. Porque ela está com a sua consciência o quê? Corrompida. Ela não enxerga o marido como parceiro, enxerga ele como o quê? Como adversário, concorrente. Ele não pode brilhar. Aí eu fico, cá com os meus botões, olhando e imaginando algumas mulheres da Bíblia e algumas mulheres dos nossos dias aí. Mulheres que verdadeiramente renunciaram uma série de coisas para quê? Para poder servir o propósito de Deus. Vocês estão numa igreja que o pastor dessa igreja chama-se R.R. Soares. Isso? Esse homem, ele é sozinho ou ele é casado? Ele é casado com quem? Dona Madalena. Você já ouviu 20 centavos da história dessa irmã? Já ouviu 20 centavos da história dela? Que ela criou os 5 filhos praticamente sozinha. Que fazia aniversário de filhos, ele não estava porque estava na missão. Morria parente dela, ele não ia no velório porque estava na missão. Menino ficava com dor de barriga, dor de cabeça, tal. Quem corria para o hospital? Era ela. E não estão os 5 filhos criados? Não viraram todos homens distintos, homens corretos, estão aí servindo a nação, com a maioria deles como políticos, ajudando nas causas do reino de Deus. O que você acha? Essa mulher vai ter recompensa menor do que o marido lá na eternidade? Periga ter maior. Porque nessa história de cuidar dos filhos, de resolver tudo sozinha, o que ela fez? Ela deu paz para ele trabalhar. E sabe a única coisa que o homem quer, irmã? Fala aí, macho. Você quer falar, mas está com medo. O que o homem quer? Paz! Quer ter a cabecinha dele? Em paz, nada mais do que isso. A única coisa que o sujeito quer é paz. Nada mais. Ele olha para a excelentíssima e ela transmite paz para ele, ele quer outra coisa? Não. Agora eu sou sincero, olhando esse vídeo que nós acabamos de assistir aí. Eu morro de pena daquele sujeito. Morro de pena. Tomara que nessa jornada, não sei que data que é esse vídeo aí, eles tenham conhecido a Cristo, tenham ido para a igreja, um pastor lá na igreja pregue o quê? Umas verdades. Eu vou falar a verdade, a irmã, ela faz parte do movimento. Movimento o quê? O sovaco cabeludo, não tem problema não, nós raspamos o sovaco. Aqui não tem problema não. Aqui nós fazemos a depilação, a laser. Não tem essa história não. A verdade tem que ser dita, não é? Doa quem doer. Mas eu não concordo. Você não está discordando de mim, eu sou só o papagaio que repete o que aprendeu. Aleluia! Eu sou apenas o retransmissor do recado. Eu pego da fonte e trago para você. O que eu estou falando para você não é nada diferente do que está na palavra. Nós temos que entender, cada um de nós tem uma função de servir a um propósito. Glória a Deus. O propósito foi dado lá para Abraão. O Isaac serviu o propósito, Jacó serviu o propósito e José estava se credenciando para servir o propósito. Mas nós temos sonhos. Não, nossos sonhos estão anulados. O propósito de Deus é a nossa prioridade agora. Glória a Deus. Por favor, vou lhe pedir um favor. Ore sobre esse assunto.
Você não é obrigado a fazer nada do que eu estou falando aqui. Ore. Peça para Deus dar paz para você, se isso é verdade ou não. Porque tem gente que acha que eu estou manipulando aqui. Como é que fala? Que aqui na igreja nós fazemos o quê? Lavagem cerebral, não é isso? Que nós fazemos lavagem cerebral aqui na igreja. Não estou lavando a cabeça de ninguém, pelo contrário. Se a cabeça sua quer ficar suja, o problema é seu. Aleluia! O Jacó, o José, estavam comprometidos em fazer daquele propósito um propósito bem sucedido. E aí o que acontece? José ele é colocado pelo pai como o supervisor da herança. Ou seja, ele iria perceber, notar o que estava acontecendo. A Bíblia diz que ele traz o quê? Uma má fama. Disse para você ainda há pouco. Nessa família era muito forte. Porque esse negócio de ele tratar a herança de qualquer jeito já vinha lá do tio. Agora, deixa eu lhe explicar uma coisa. Nós recebemos as coisas da parte de Deus e muitas vezes são coisas pequenas. Mas aquilo ali é o estágio final já? Não. Não é. Você acha que eu estou aqui hoje e aqui é o estágio final de Deus para a minha vida? Não. Sou capaz de dizer para você que aqui pode estar sendo para a minha vida um teste. Como para você também. Os filhos de Jacó estavam sendo o quê? Testados. E estavam sendo o quê? Reprovados. Muito tempo depois, Jesus chegou e deixou bem claro para nós como que as coisas funcionam. Lucas 16:10. Se você quiser olhar na tela, vai ficar fácil aí também. Tem crise não. Tu só anota aí e depois em casa você faz lá o seu esboço. Podemos ler? Quem é fiel no mínimo também é o quê? Fiel no muito. E quem é injusto no mínimo também é o quê? Agora vem o 11, bem gostosinho. Pois, se nas riquezas o quê? Riquezas do quê? Riquezas do quê? Injustas, não fostes fiéis, quem vos confiará? Se naquilo que aos meus olhos é injusto, eu não moro onde eu gostaria de morar. Eu não ganho o salário que eu gostaria de ganhar. Eu não sou tratado como eu gostaria de ser tratado. A Bíblia Sagrada diz que se você não é fiel no injusto, você nunca terá na sua mão o verdadeiro. Era justo José estar lá na casa de Potifar? Era justo. Era justo. Mas ele foi o quê? Fiel. Era justo José estar num presídio, preso, era justo, mas ele fez o quê? Talvez não seja justo para você estar onde você está agora, mas faz o quê? Seja fiel, porque o que é verdadeiro ainda não apareceu, e em alguns casos não vai aparecer nunca, porque você já está sendo reprovado agora. Aquela fomezinha que o Esaú enfrentou, aquilo era uma coisa momentânea, era um teste. E ele fez o quê? Trocou a herança por um prato de comida. Um conforto, um bem-estar, se sentir bem, né? Sair legal com a galera, né? Esse vídeo aí, sair legal com as feminazes. Tá jogando no lixo a herança verdadeira. E algo que me mexe com essa fala de Jesus, versículo número 12 agora, não é? E se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Durante muito tempo dessa vida nós vamos passar cuidando daquilo que não nos pertence, para que chegue o momento de você cuidar do que é seu.
Pastor, eu não sou um bom empregado. Tu nunca vai ser um bom patrão. Dentro do ministério, eu não sou um bom obreiro. Tu nunca vai ser um pastor. Nunca. Eu não sou fiel varrendo a empresa, sendo gerente. É que você não será. Nós passamos muito tempo da vida cuidando daquilo que é dos outros. E isso é uma coisa muito difícil. Porque cuidando daquilo que é dos outros tem limite. Tem ou não tem? Sim ou não? O José era responsável por toda a casa do Potifar. O Potifar não esquentava a cabeça nem com o pão que comia. E de repente vem a mulher do Potifar. José, você já cuida de tudo? Faz o quê? Cuida de mim também. O Zé é o quê? Não vou entrar nessa. Eu não vou entrar nessa. A Bíblia diz que ele fala que ele não iria pecar contra Deus. Domingo passado, nesse culto aqui das 18 horas, eu fiz você colocar a mão no peito e falar: eu não vou pecar contra Deus. Tem coragem de fazer de novo? Tem coragem de fazer de novo? Botar a mãozinha no coração e falar: eu não vou pecar contra Deus? Então fala: eu não vou o quê? Eu não vou o quê? Eu não vou pecar contra Deus. Porque nessa história do pecado ser oferecido para mim, eu estou sendo o quê? Testado. Porque ele disse que se eu não for fiel no alheio, eu nunca terei o que é meu. Se você não é zeloso por aquilo que recebe, mesmo sendo pouco, mesmo sendo injusto, o José estava sendo fiel naquilo que nem era a sua verdadeira herança. Vamos ser sinceros, ninguém consegue calcular o que vem pela frente. E aí, dentro dessa conversinha aqui que nós estamos tratando, chega no Gênesis 37:5. Agora que eu vou entrar na matéria. Sonhou também José um sonho que contou a seus irmãos. Por isso o aborreciam ainda mais. E disse-lhes: ouvi e peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. E sonhou ainda outro sonho, e o contou a seus irmãos e disse: eis que ainda sonhei um sonho. Eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu seu pai e disse-lhe: que sonho é este que sonhaste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos, pois, seu pai, porém, guardava este negócio no seu. Vamos aqui falar francamente. Alguém aqui entendeu esse sonho? Alguém entendeu? Alguém entendeu? Vou perguntar de novo. Alguém entendeu? Não, eu não entendi. E tanto é que eles também não entenderam. O molho do Zé fica de pé, o molho dos irmãos vem e se dobra. Eles falaram: você vai reinar sobre nós? Por um acaso José foi rei? Aí ele conta o outro sonho, que o sol, a lua e as 11 estrelas se inclinavam a ele. Aí o pai fala: como é que é? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Isso quer dizer que você vai ser superior a nós? Nunca. Não era isso que o sonho estava querendo dizer. Por isso que aquele sonho era o quê? Era uma mera ideia. Ele não seria governador sobre a família. Depois que a família foi lá para o Egito, ele virou chefe da família?
Nada. Só que aquilo ali era o quê? Era um rabisco, era um rascunho. E por isso que muitas vezes as pessoas elas se enrolam na vida, porque elas não entendem. E elas pegam as coisas meio lá na base do rabisco, da sombra, e elas querem fazer o quê? Interpretar tudo errado. Pastor, eu tive um sonho. Quando a pessoa fala isso, eu já fico... Meu Deus do céu, lá vem bomba. Pastor, eu sonhei que eu estava casando com a Maria. Pode esquecer esse negócio, mas isso é coisa da sua cabeça, é viagem. Que Deus mostrou você casando, glória a Deus, aleluia, até aí tudo bem. Agora Deus dizer que você vai casar com a Maria, com a Francisca, com a Roberta, para com isso. Isso é coisa da sua cabecinha. E mesma coisa, pastor Jamil, eu vi que hoje entrou na igreja o meu príncipe encantado. Acorda, irmã, está dormindo. Acorda. Que você vai olhar o príncipe chegando montado no cavalo branco, mas daí tu vai conversar com ele, ele não sabe trocar 5 palavras. Senhor. Queria casar com o príncipe, então casa com um tonto de uma vez também. Aleluia! Coitado dessas pessoas, irmão, que pegam as coisas ali e tá só ali um rabisco e fazem em cima daquilo ali uma doutrina, uma ideia, uma visão. Calma, as coisas de Deus vão sendo dia a dia formadas. Salmo 139, quase que eu travei a língua. 139, 16, põe na tela aí, por favor. Olha lá. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. No teu livro todas estas coisas foram o quê? Escritas, as quais iam sendo o quê? Dia a dia formadas. Vai acontecendo como, gente? A cada dia. Aquele sonho era só o quê? Era só um rabisco, era só um rascunho. Tinha muita coisa para ser formada, para ser acrescentada. Só que quem ouve e olha, vai tirar conclusão precipitada. E nesse caso aqui, conclusão precipitada, a inveja, vontade de matar, e por aí afora vai. Deus está nos mostrando alguma coisa? Vamos agir com fidelidade no dia a dia. É o único jeito. Nada de ficar projetando 50 anos à frente, 20 anos à frente, 10 anos à frente, 2 anos à frente, 1 ano à frente, 6 meses, não deu. Não faz isso. Vai vivendo o quê? Vai fazendo o quê? Vivendo dia a dia. O José viveu dia a dia. O projeto se tornou um sonho completo e perfeito. Agora, infelizmente, na Bíblia teve casos que não foi completo. Josué capítulo 13, vamos lá? Josué capítulo de número 13. Aleluia. Glória a Deus. Versículo 1. Era, porém, Josué o quê? O que o Josué já era? Velho. E entrado em dias. O que quer dizer isso aqui? Estava perto dele bater as botas. E disse-lhe quem? O Senhor. Já estás velho. Quase o quê? Quase o quê? Quase o quê, gente? Quase batendo as botas. E ainda, muitíssima terra ficou para possuir. O Josué era um dos 12, lá em Números 13, que foi enviado para espiar a terra. Ele conseguiu ver tudo que a terra tinha para proporcionar para eles? Não. Você acha que em 40 dias vai explorar um país inteiro? Além do mais, a pé? Eles foram lá e tiveram apenas o quê? Uma base. E bem de leve. O que eu estou falando aqui agora? Só um rabiscozinho, um rascunho. Pouquíssima coisa.
Então a Bíblia Sagrada diz que o tempo passou e ficou muita terra para possuir. Isso porque, em algumas questões, ele não viveu o dia a dia. E o dia a dia tem que ser formado por quem? Quem que tem que formar o dia a dia? Deus. Lá em Josué 7 tem o pecado do Acã. Por que criou aquela confusão toda? Deus não conseguiu formar aquela conquista de Ai como deveria ser. Teve morte, teve perca, teve prejuízo. Demoraram para ter a vitória, porque teve que fazer uma santificação. Aí até descobrir quem era o miserável, levou tempo. E aí tem que julgar o miserável. Não foi? Aí chega lá no Josué 9, aparece lá um pessoal com roupa rasgada, sapato furado, saco velho com pão bolorado dentro. Já leram isso? E eles falam, não, nós viemos de longe, queremos fazer concerto com vocês. A Bíblia diz que eles fizeram concerto sem perguntar para Deus. Josué, você ficou velho, cara. Só que ficou muita coisa para fazer. Por quê? Que você não deixou eu trabalhar dia a dia na sua vida. Teve coisas na sua vida que você não foi fiel. Sério isso, hein? Infelizmente, ficou faltando terra para conquistar. E aí vem o quê? Bronca. Correção. Chão de orelha. Aí Deus vem e tem que falar, olha, dá essa terra para o fulano, para o ciclano, para o beltrano, papá. Sendo que lá em Josué capítulo 1 Deus falou, você vai fazer esse povo herdar. Teve gente que colocou a mão na herança e o Josué não estava lá para quê? Para validar aquela conquista, para colocar a mão e falar, fulano de tal, a sua herança está entregue, que o Senhor te abençoe. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Está entendendo mesmo? Você está conseguindo compreender? As coisas que Deus mostra e que nós temos que ter zelo, cuidado. Você pode estar no tempo da riqueza infiel. No tempo da riqueza injusta, perdão. No tempo da riqueza injusta, você está cuidando daquilo que é de outro, nem seu é. Você não está feliz. Mas cuide, zele, porque o teu vai chegar. O seu propósito vai se cumprir. Aleluia! Aquilo que é seu, Deus vai entregar nas suas mãos. Só que para isso, seja fiel. Seja fiel. Aquilo que nós assistimos no vídeo é a tentativa clara de frustrar um sonho perfeito de um lar maravilhoso. Deus está mostrando para nós muitas coisas aos pedacinhos. Mas se o pedacinho já é maravilhoso, imagina a totalidade. E que você esteja pronto para a hora de desfrutar a promessa. Amém por isso? Que o Senhor fale mais no seu coração. Glória a Deus. Vamos mandar bênção para quem está em casa. Pai, esta é a nossa terceira ministração. E eu quero pedir que cada pessoa que nos acompanhou receba a visitação do Senhor. Eu entrego todos estes que aqui estão nas tuas mãos. E que o propósito do Senhor seja estabelecido. Tem filhos nos assistindo, que, ó Pai, estão passando por lutas, por dificuldades, por adversidades. Estão, Senhor, quem sabe como José, tendo um sonho grandioso e passando por um momento difícil. Está tendo, meu Pai querido, sonhos extraordinários, mas os seus dias são dias difíceis, dias injustos. Dias onde ela não tem nada nas mãos. Mas o Senhor foi claro para nós hoje aqui. Eu tenho que ser fiel no injusto, eu tenho que ser fiel no alheio, eu tenho que ser fiel no mínimo. Tem gente, Pai, que sonha com prosperidade, com vida abundante.
mas não consegue ser fiel, ó Pai querido, nesse mínimo que tem nas mãos. Se a pessoa não é fiel como soldado, como que ela chegará, meu Deus, a coronel? Isso é uma verdade prática da palavra para nós. E isso eu quero que o Senhor nos dê a cada dia direcionamento. Para não errarmos, para não falharmos, para não frustrarmos o teu propósito. Eu não quero chegar no fim da minha vida e ouvir o que Josué escutou. Faltou muita coisa para você fazer. Não, Senhor. Me ajude a viver o pão de cada dia. Assim nós oramos, nós pedimos a bênção e falamos isso em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus. E quem recebe, diga amém. Vamos aplaudir a Jesus. Graças a Deus. Amém? O pessoal de casa vai ficar aí com a agenda dos pastores. Domingo que vem a continuação, tá bom? Fica na bênção. Muito bem, amigos, estamos juntos depois de uma reunião poderosa, abençoada, cheia da presença de Deus, para falar com você que está nos acompanhando aqui pelo YouTube, pelas mídias sociais da nossa igreja. Você que também assistiu o culto pelo canal do Pastor Jamil. É um prazer muito grande poder falar com você agora e podemos tocar aqui nos assuntos referentes à nossa agenda pastoral. Porque termina a reunião, o nosso trabalho não para não, o nosso trabalho continua. E eu sempre digo para as pessoas, a gente trabalha muito mais nos bastidores do que quando estamos ali no altar ministrando a palavra. Mas deixando de lado essas explicações, eu preciso chamar você para segunda-feira. Segunda-feira eu estou entregando isso aqui para as pessoas. Ó. Cadê a câmera 18 aí? O que é esse vidro bonito aí, Pastor Jamil? Isso aqui é o nardo. A Bíblia Sagrada conta sobre um jantar que houve em Betânia, onde estavam jantando Jesus e Lázaro. E aquele jantar era um jantar de ações de graças. Lázaro tinha ressuscitado dos mortos e a família fez ali um banquete, recepcionou a Jesus. Só que um fato inusitado aconteceu. Uma mulher chamada Maria, irmã da Marta e de Lázaro, vem, quebra um vidro de perfume de nardo e derrama sobre o Senhor. E a Bíblia Sagrada diz que encheu a casa do cheiro daquele perfume. Uma coisa interessante eu gosto de explicar para as pessoas. Se você ler o capítulo anterior, que é João 11, você vai ver Jesus indo para ressuscitar Lázaro. E quando ele fala, tirem a pedra, a Marta fala uma coisa. Senhor, já cheira mal. Ou seja, existe o cheiro da morte e existe o cheiro da vida. Existe o cheiro da miséria, existe o cheiro da prosperidade. Existe o cheiro da doença, tem o cheiro da saúde. E eu preciso perguntar para você, a sua vida cheira o quê? Eu comentava aqui na igreja. As pessoas, às vezes, não se dão conta. Elas estão num ambiente que cheira mal. Eu comentei numa das reuniões que foram feitas aqui, esse culto foi exibido dia 6 de julho. Depois você pode assistir lá por inteiro, você vai ver que tem esse contexto que eu explicava para as pessoas. Existem médicos que cobram R$3.000 uma consulta. Tem outros que cobram lá 300, 200, 150. Quando você entra nesse consultório que cobra R$3.000, você vai notar uma coisa. O cheiro é diferente. E uma coisa que a Bíblia Sagrada também nos ensina é que o conhecimento ele tem cheiro. Em 2 Coríntios 2,14, diz que através de nós é exalado o cheiro do conhecimento. Na tradução NVI fala fragrância. Então, eu não estou apenas entregando para você um perfume, eu estarei entregando para você conhecimento. E esse conhecimento que vai arrancar você desse lugar de má influência
para trazê-lo para um lugar de influência de vitórias. Por isso eu quero abrir os seus olhos. Eu não estou apenas entregando na igreja uma campanha. As pessoas nos criticam, ficou entregando produto ungido. Eu vou lhe explicar uma coisa bem didática. Se elementos de fé fossem errados, por que Jesus cuspiu no chão, fez lá um barrinho e passou no olho do cego? Por que Paulo lá em Atos 19, na igreja de Éfeso, ele cortava os lenços aventais do seu corpo e mandava para os doentes? As pessoas elas são extremamente críticas, mas elas fogem completamente da Bíblia. Os discípulos de Cristo, eles expulsavam demônios e ungiam pessoas com óleo. E você vai ficar nessa religiosidade aí até quando? Eliseu mandou pegar lá sal e jogou na nascente do Rio Jordão. Do Rio Jordão não, das águas de Jericó, me perdoe. E a Bíblia Sagrada diz que aquelas águas ficaram curadas até os dias de hoje. Por que o profeta Isaías mandou pegar uma pasta de figo e passar na ferida do Ezequias? Atos de fé não se explicam. São inspirações que Deus dá. Uma coisa muito importante eu gosto de explicar para as pessoas. Esses críticos do Evangelho, eles nos chamam de neopentecostais, né? Esses críticos da nossa fé, eles não movem um dedo para ajudar ninguém. E eles se incomodam com quem ajuda. Eu já até expliquei isso na igreja certa vez. Existem dons que a nossa igreja não tem. Eu vou lhe dar um exemplo prático. Estudo do Apocalipse. São pouquíssimos pastores da nossa igreja. O missionário fez alguns estudos, mas não é um carro-chefe da nossa igreja. Aí o que acontece? A igreja A, B, C está fazendo lá estudo do Apocalipse e chego eu e falo, essas igrejas que ensinam o Apocalipse são do diabo. O Apocalipse não está na Bíblia? O nardo não está na Bíblia? Quer dizer que pregar sobre o Apocalipse não tem problema. Agora entregar um vidro de perfume como ato de fé, aí não pode. Eu vou lhe falar uma coisinha. Você que é dessa classe apologeta, vai plantar batata, vai achar o que fazer. Vai cuidar da sua vida. Vai pregar o evangelho na praça, na rua, nos presídios. Para de ficar criticando os outros, é muito feio. Tá certo? E para você que está decidido a mudar de vida, eu quero abençoar a sua vida. Segunda-feira, 9 da manhã, 3 da tarde e às 7 horas da noite. 9 da manhã e 3 da tarde, o pastor Natan ele faz as reuniões e às 19 horas eu chego trazendo aquela palavra inspiradora e orando pela sua vida econômica. Tá certo? E agora nós temos também o convite aqui dos nossos pastores. Eu estou aqui com a lista de chamada, eu vou fazer a chamada, eles vão responder. Quem vai falar primeiramente com você aí é a pastora Tenielma. A senhora está presente? Graças a Deus, segunda-feira de prosperidade, aquele dia onde nós oramos para que a sua vida econômica venha a ter um grande avanço, progresso, crescimento. E nas segundas-feiras, às 19 horas, na igreja do Maiobão, estou ali orando, clamando a Deus para que as bênçãos que enriquecem e não acrescentam dores estejam presentes sobre a sua vida. Você que deseja uma mudança completa nessa área, esteja comigo. O meu endereço é a Estrada de Ribamar, quilômetro 7, número 20, bem no coração do Maiobão, ali bem do lado do Mateus. Você é o meu convidado todo especial. Obrigado, pastor. Agora quem vai dar o recado é o pastor Joaquim, bairro do São Cristóvão. Receba o recado aí. Graças a Deus, pastor Jamil, segunda-feira ali no São Cristóvão é comigo. Reunião especial às 19 horas. Uma única reunião, especialmente para a prosperidade, para a bênção de Deus na vida de todas as pessoas que ali se achegarem conosco. Na Avenida Guajajaras, número 2.
Com certeza Deus vai fazer coisas lindas ali próximo ao Mix Mateus. Deus tem algo especial para a tua vida. Venha, segunda-feira da prosperidade, estaremos orando forte, clamando a Deus pela tua vida financeira e econômica. Venha você de perto, venha você de longe. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Muito obrigado, pastor Joaquim. Agora nós vamos lá para a cidade operária. Cadê o pastor Eduardo? Homem de Deus, aqui na nossa igreja da cidade operária, nós temos uma reunião muito abençoada. Nossa reunião é às 7 horas da noite na Avenida Principal, Unidade 203, número 61. É aquela reunião para orar para as pessoas serem libertas da miséria, da escassez, da obra do diabo que amarra, que prende a vida da pessoa e a pessoa não consegue crescer na vida, não consegue dar a volta por cima. E eu estou na cidade operária, na segunda-feira, 7 da noite, para fazer essa oração para que as pessoas prosperem e sejam abençoadas em nome de Jesus. Da cidade operária nós vamos lá para o Anjo da Guarda. Pastora Rosa. Pastor Jamil, é isso mesmo. Na segunda-feira, ali no Anjo da Guarda, é prosperidade. Orando pela prosperidade. Você que está aí precisando da prosperidade na sua vida, talvez você se preparou, se capacitou, mas as portas estão fechadas. Você não está conseguindo, você está endividado, talvez está endividado, desempregado e necessitando de uma bênção na sua vida financeira. Eu te convido a participar de uma reunião de prosperidade, orando pela prosperidade do Anjo da Guarda em um horário, às 7h30 da noite, às 19h30, Avenida Moçambique, número 7, bem no centro do Anjo da Guarda. Participe, em nome de Jesus. Do Anjo da Guarda nós vamos lá para a Vila Embratel, pertinho, né? Dá 10 minutinhos de carro. Pastora Suzane. Glória a Deus, pastor Jamil, nós estamos aqui nessa fé no bairro da Vila Embratel e nós temos a certeza que Deus tem bênção para o povo do Senhor. Nós estamos ali às 19 horas, o nosso endereço é Rua 8, quadra 15, número 16, preparados, eu e minha equipe de fé, para orar pelo povo de Deus e eles tomarem posse da sua bênção, da sua prosperidade. É desejo de Deus que os seus servos prosperem e essa bênção está lá para você. Esteja conosco às 19 horas, em nome de Jesus. Agora da Vila Embratel, nós vamos lá para a igreja do Coatrac. O Coatrac está com um pastor novo aí. O pastor Adriano chegou aí cheio de fé, de unção, para poder abençoar a sua vida. Dá o recado aí, pastor. Glória a Deus, pastor Jamil. É nessa fé mesmo que nós estamos aqui nas segundas-feiras para abençoar a sua vida, porque a palavra do Senhor declara que se quisermos ouvir, comeremos o melhor dessa terra. Segunda-feira é dia de prosperidade, é dia de Deus fazer uma grande obra na sua vida e eu quero convidar você para estar conosco. Eu sou o pastor Adriano Campos, homem de Deus para te abençoar e na segunda-feira às 19h30 eu espero por você. O nosso endereço é a Avenida do Contorno, número 13, no Coatrac, Primavera. E eu quero que você esteja conosco nessa fé, porque Deus quer abençoar a sua história, em nome de Jesus. Do Coatrac nós vamos lá para o São Raimundo. Pastor Diego. Glória a Deus, pastor Jamil. Segunda-feira da prosperidade e prosperidade é dom de Deus e no São Raimundo não é diferente. Eu, o pastor Diego e toda a equipe de fé esperamos por você. Você que está aí, meu irmão, indo de mal a pior, você que está desempregado, você que bate em muitas portas e as portas estão se fechando para você, você que está indo à falência, você, meu irmão, que não vê as portas abertas para você, vem estar conosco na Igreja Internacional da Graça de Deus no São Raimundo. Fico localizado na Avenida Tibiri, número 4, quadra 116, em frente à Escola Mundo Mágico. Às 19 horas, espero por você, em nome de Jesus. E agora, lá do São Raimundo, nós vamos lá para o Paraná. Nossa igreja está lá no Paraná 3, no Manaíra. Também está com o pastor novo aí, não tão novo assim, porque o pessoal já conhece ele. Pastor Márcio, dá o recado aí, por gentileza. Muito bem, pastor Jamil, nesta segunda-feira eu estarei aqui na Igreja da Graça do Paraná, realizando a grande reunião das causas financeiras. Eu quero chamar a atenção dessa pessoa que nos assiste para estar aqui conosco. Vai ser uma grande oportunidade para que ela venha mudar de vida. O nosso Deus, Ele quer realizar os nossos sonhos,
Ele quer cumprir todo o seu propósito em nossas vidas. Ele quer trazer oportunidades para que essa pessoa tenha um futuro brilhante. Mas cabe a nós buscarmos o Senhor. É o que a Bíblia diz. Se nós o buscarmos de todo o coração, nós o encontraríamos. Então é nesta segunda-feira, pastor Jamil, às 19 horas, aqui na Igreja Internacional da Graça de Deus, no bairro do Paranã. Meu endereço é na Avenida 1, no Conjunto Manaíra, ao lado da Casa de Rações JVS. E você que me assiste é o meu convidado mais do que especial para juntos nós mudarmos de vida. Pastor Jamil, é com o senhor. Obrigado, pastor Márcio. Deus abençoe os amigos aí. Olha o que a Bíblia diz. Então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhes os pés com seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Então é isso aqui que vai acontecer na sua casa, na sua empresa, no seu negócio. Pastor Jamil, eu tenho um carro que quebra toda semana. Pastor Jamil, eu já virei sócio do mecânico. Ele entra com o serviço e eu entro com o dinheiro. Que isso, meu irmão? Tem que tirar esse cheiro de quebradeira da sua vida. Você vai pegar o nardo e vai lá, borrifar dentro do seu carro e vai acabar essa maldição de quebra tudo aí. Glória a Deus. Então eu aguardo você nesta segunda-feira aqui na sede estadual do Maranhão, na Avenida Guaxinduba, número 27. Estaremos juntos, oraremos juntos, levantaremos para os céus as nossas causas e o céu mandará a bênção para nós. Tá certo? Então não perca, não desperdice a oportunidade de mudar de vida. A mudança da sua história está ao seu alcance, o alcance de uma decisão que se tomar. Tá bom? Esteja comigo, será especial. Que o bom Deus abençoe você. E você que acompanhou o culto online, eu vejo você novamente na quarta-feira.